dizer que o anabólico, o esteroide anabolizante, ele vai interferir no coração, é um fato, independente Sim. de ser uma reposição, independente de ser um ciclo, Sim. vai mexer no coração? Vai. Não tem caô? Não tem caô. Ele vai ter ação no miocárdio, que é o músculo que reveste ali o coração, que possibilita que o coração tenha aquela capacidade de bombeamento, Certo. de contratilidade do coração. E o coração precisa contrair, né? Seja reposição, a vida seja inteira. ciclo, vai interferir. Vai porque o hormônio vai chegar pela corrente sanguínea. Tem receptor ali no naquelas coração. células, ele vai receber. Agora, vai trazer um malefício? Quanto vai ser esse malefício? Não vai trazer? Aí não tem como a gente informar. Óbvio que você pensa que dependendo da quantidade que esse indivíduo use, eu fiz reposição hormonal, como a gente conversou. Reposição hormonal, eu estou repondo algo que está faltando. Certo. Eu tenho clínica e eu tenho exame confirmatório. Beleza, tem que repor, né? A indicação é repor nesse caso. O uso de esteroide para melhora de performance, você pensa em suprafisiológico, você pensa em níveis de testosterona muito elevados. Tá? Então, níveis mais elevados, mais esse hormônio vai estar chegando em todas as células, e as células que têm receptor, ele vai estar se ligando. E ali ele vai estar tendo uma ação. Então, assim, óbvio que vai contar a questão de predisposição genética, vai contar se você tem mais receptor, se você tem menos em uma estrutura ou outra. Sim. Vai contar o tipo de atividade que você faz. Então, por exemplo, você pensa, né, um atleta de endurance usando esteroide, eu penso que aquele coração dele vai hipertrofiar de uma forma absurdamente disfuncional. Cara? Sim, porque o coração do praticante de atividade cardiorrespiratória, daí o nome, cardiorrespiratória. Então, você pensa em cardio, em coração e pulmão. É o que ele ganha mais aptidão. Óbvio que ganha na musculatura, esquelética, etc. Não tenha dúvida, mas o coração de um bodybuilder é totalmente diferente de um coração... de um ciclista. De um ciclista, cara. Isso aí não tenha dúvida. Anatomicamente, ele fica diferente, né? Que é o coração do atleta, né? Mas o coração do atleta que a gente fala é um coração que ele hipertrofiou de forma funcional. Ah, tá bom. O cara do exercício cardiorrespiratório, ele hipertrofiou, mas manteve ali sua planta, vamos dizer Exato, assim. Seria mais ou menos isso. Então, o que ele tem é um coração mais funcional. Tá. Ele tem um coração que precisa bater, contrair-se muito menos que o seu para ter uma mesma função, que é lançar o sangue, bombear o sangue para o sistema. Quando eu dou 10 batidas, o cara deu 3 e fez a mesma coisa. Por isso, exatamente. Por isso que quando a gente até brinca, né? A gente que atende atleta com uma frequência alta, faz exame físico no consultório, a frequência de cardíaca em repouso de um atleta de endurance, cara, tem atleta que é 35 batimentos Que por isso, irmão, o cara tá dormindo. 35, nada, tá bem, cara, super falando normal, porque aquele é o basal dele. Porque o coração dele, em uma batida... explode sangue. Exato, cara. É um coração muito mais funcional que o nosso. Mas né? esse cara anabolizado pode ter um problema grande. Aí né? você imagina, né, cara? Aí você imagina que é um órgão dele que, lógico, está em repouso, a frequência está baixa, mas imagina ele numa intensidade elevada, e quando é de alta performance. O que aquele coração ali tem que trabalhar? Porra. E tu imagina ele hipertrofiando. Então, hoje você vê. Aí você vê tudo isso que a gente vê na internet, alguns cardiologistas falam, não, faz ecocardio para avaliar se tem alguma disfunção, quem usa esteroide. E é interessante você pensar nisso, porque é um órgão que está recebendo o hormônio e tem uma massa, um tecido muscular, e esse tecido vai ter uma hipertrofia. Até que ponto isso vai fazer malefício ou não, são outros 500, tá, Alexandre? Corredores, atletas de triatlon, ciclismo, esses caras fazendo uso de esteroides para performance correm grande risco de morrer. Sem sombra de dúvida. Meu Deus. Sem sombra de dúvida. Né? Porque aí você tem sem sombra de dúvida, você tem uma alteração cardíaca ali muito preocupante. Mais do que bodybuilder? De coração? Eu acho que os dois, assim, sabe, Alexandre? Não dá também pra gente, se for endurance, né? Se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, né? Sim, mas na prática a gente vira e mexe, tem alguma alteração em algum bodybuild, a gente escuta. Muito. Tá muito comum hoje em dia, Muito comum. né? Galera nova, pum, batendo pino, morrendo. Então, sim, exatamente, né? Só que ali, no bodybuilding, você já sabe Você tem uma mudança na planta diferente do cara que totalmente diferente. Me fala, né? como Não, a funciona? adaptação, o bodybuilding ele não tem adaptação cardiovascular, porque a atividade dele é uma atividade anaeróbica, né? Ele Sim. faz exercício de força. Sim. Né? Até que se prove o contrário, exercício de força. Fato. O outro faz um exercício totalmente aeróbico, né?
é uma atividade cardiorrespiratória. Então, você vai ter esse desenvolvimento muscular do coração e pulmonar muito mais intensificado. Então, se você usa mais o esteroide, esse sistema também vai ser intensificado, e principalmente o coração, que a gente pensa nessa questão muscular. O bodybuild, cara, já é totalmente diferente. Você pode ter uma hipertrofia também disfuncional, porque aquele tecido também vai receber. E a quantidade que o bodybuild usa, né? Não é que enfim, é a questão do esporte, como você citou, mas é uma quantidade absurda, né, cara? Sim. Você já está, quando você vira bodybuilder, e eu sou médico hoje, trabalho com atletas de uma forma geral, mas já andei muito com bodybuilding na minha adolescência, aqui em Niterói, treinava nas academias de bodybuilding. Todo o dia. Mas eles sabem o que eles estão fazendo e eles sabem desses riscos. Assim, isso quando você está falando profissional. Profissional, com médico, tudo. Exatamente, com profissional. Eles sabem desse risco, tá? Então, é um risco que você acaba correndo. E hoje você tem drogas que você não tem conhecimento nenhum, né, Alexandre? Underground, né? Underground. Você sai totalmente, né, cara, do espectro de controle que você pode ter quando você fala de reposição hormonal, né? Você não sabe nem o que está ali, de fato? Exatamente. Então, assim, eu às vezes vejo alguns colegas, a gente vê colegas médicos prescrevendo, eu falo, cara, que loucura, eu não sei, a gente não sabe nada, a gente não tem literatura disso, a gente não tem trabalho científico nenhum, como é que você vai fazer esse tipo de prescrição, né? Sim. E essa parte aí eu particularmente sou totalmente contra, né? Muito bom. Você sabe, até porque trabalho como médico, e como médico você tem que prezar pela saúde do paciente, é a primeira coisa que a gente tem que ver, cara. Então, a partir do momento que eu coloco a saúde do meu paciente em risco, eu já não estou sendo médico, né? Sim. Eu estou sendo alguma outra coisa que eu nem sei te falar o que é. Mas, assim, e atleta de alta performance, graças a Deus que eu trabalho, a maioria é submetida a doping, então nem tem esse problema. Entendi. Tá? É difícil mesmo você burlar a usada, né? Não, hoje em dia não tem como, cara. Cara, eu apanho da galera porque a galera fala, todo mundo toma. Eu falo, cara, todo mundo toma? Isso é uma besteira. Porra, como que o UFC já perdeu eventos gigantescos por você ver um medalhão como o John Jones rodar no doping? Falou, meu irmão, você tá fora. O cara na coletiva recebeu a mensagem de que tinha rodado. Sim. Porra, você acha que o Dana queria isso, claro meu irmão? Que não. Claro que não. Isso é péssimo. Entendeu? Isso é péssimo, Alexandre. Assim, o doping, cara, ele tem que estar presente em esportes sérios. Porque o doping, ele coloca os atletas em igualdade, certo? Você também não pode desvincular, apesar da gente estar vendo o atleta, a gente acabou de falar que atleta de alta performance, a gente não pode pensar que isso é saudável, mas a gente não pode desvincular também que um esporte tem relação com saúde. Fato. Então, assim, e usar esteroide anabolizante para performance não tem relação nenhuma com saúde. É prejudicial para a saúde, cara. Fato. Não tem como a gente falar que é diferente. Então, me fala uma coisa para isso, essa parte que você falou ficar bem ilustrada na cabeça da galera, Fausto. Quando que você está usando para performance, vamos falar de testosterona, que é um hormônio que nós temos e fica muito mais fácil de levar entendimento. Perfeito. Quando deixou de ser reposição e quando passou a ser um ciclo? Existe essa medida? Porque eu também imagino que exista a questão individualidade de cada um que deve os receptores devem associar, utilizar a testosterona de forma diferente, de pessoa para pessoa. Não sei se estou falando uma besteira absurda, mas... Ação, como qualquer outra medicação. Exatamente. Porque é uma medicação. Exatamente. Você pode ter uma metabolização diferente, você pode ter uma sensibilidade diferente de receptor. Mas, na média, quando deixou de ser um ciclo e quando passou a ser uma reposição de fato? Perfeito. Primeiro, vazamento, paciente precisa ou não precisa, né? Certo. Tem clínica, tem exame, confirmou, ok, paciente consentimento, repõe. Reposição, geralmente, depende da droga que você for usar. Durateston. Perfeito. Então, que é mais comum, mais popular. Durateston, Deposteron, por exemplo, né? Que é o cipionato. Deposteron, vamos falar do Deposteron, que é só o cipionato. Durateston são os éteres, são alguns outros, já complica um pouco mais. Mas, por exemplo, cipionato de testosterona em reposição de 10 a 15 dias. Você vai fazer uma aplicação. Ponto. Isso é reposição hormonal. 10 já está no limite do limite. 10 já tá curto, geralmente de 15 em 15 dias. Mas você pode jogar para chegar até 10, aí é o que você citou, depende de cada um. Depende de cada um. Aí é a bioquímica de cada um. Perfeito.
Né? Depende de quando você metaboliza. Porque, em média, a vida útil é 14 dias. Certo. Então, 7 dias está no pico, depois que você fez a aplicação, depois ela vai caindo. Perfeito. E aí, quando chegar lá perto do 14º, vai estar lá embaixo. Certo. Pode acontecer do cara ficar o Superman e depois virar um mendigo. Exatamente. Aí você individualiza. Certo. Aí é um individual. Mas a faixa vai ficar entre 10 e 14 dias. Isso pensando no cipionato. Mas se você pensar, por exemplo, um densilato de testosterona, que é uma testosterona com uma vida útil bem longa... Nebido. Nebido é uma marca, né? Perfeito. Sim. Você tem ali uma ação de 60 a 90 dias dela. Que você, Caralho! 60 a 90 dias? 60 a 90 dias. Que você também individualiza. Certo. Tem paciente que vai com 90, você vai dosar, tá alto ainda. Tem paciente que você vai dosar... Exatamente. Tem paciente que você vai dosar com 60, já está baixo. Então, você vai ter que individualizar. Isso é reposição, porque isso é seguir a bula. Porque o que está na bula, a sugestão de posologia, foi o que foi efetuado lá nos estudos. Certo. E que mostrou certa segurança, mostrou evidência científica. É isso que a gente segue. É só seguir a questão da bula. Aí tu tem a reposição. Cara, toda semana dá uma agulhada falando que é reposição, não tem reposição de nada. Não. Aí é ciclo. Né? Se você se você pega essa mesma quantidade, por exemplo, que eu dei, do cipionato de testosterona, e faz semanal, 200 miligramas, aí você já tem ciclo de anabolizante. Que aí é o que os caras acabam fazendo. Pirâmide, né? Começa com 3 na semana, vai diminuindo. Isso não é médico. Isso aí não é... A gente não tem recomendação, diretriz, nem nada para seguir isso. Né, Alexandre? Aí já é ciclo de anabolizante. E aí você já se coloca nos riscos, porque a gente perde todo o controle. São muito poucos estudos, isso a gente tem que falar, são muito poucos estudos com esteroide anabolizante. Né, é mesmo? É pouco estudo, cara? Muito pouco. Por quê? Porque não passa no comitê de ética, cara. Preconceito, hein? Cara, exatamente. Sim, eu acho que sim, eu acho que tinha que ter, né? Porque a gente acaba vendo com outras substâncias também, estudos que passam, que podem fazer mal também para o indivíduo. É uma fantasia, porque no Brasil tem aquela questão de proibição para fins estéticos, que eu acho que vale, mas a partir disso você começa a classificar tudo como fim estético. Sim, é complicado. E aí não. você cai na mão dos caras que estão vendendo. Né? Sim, aí vai pro câmbio negro. Vai pro câmbio negro, exatamente. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!